Agronegócio marcou presença nos protestos do 7 de setembro e sobre essas manifestações da categoria e a repercussão na participação dos agricultores nesses atos, a gente conversa agora com a nossa comentarista de agronegócio, Kellen Severo. Kellen, mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Muito obrigada, Tiago. Como vai você? Muito obrigado também. Bom, ontem, inclusive, na nossa transmissão, a gente acompanhou uma reportagem lá do Vale do Aço e muitos caminhoneiros falando sobre as pautas do agronegócio, a questão do diesel, a questão da gasolina e outras questões referentes a isso. Você acha que o 7 de setembro foi bem utilizado para essas manifestações do agronegócio que carrega o Brasil nas costas? Interessante, Tiago, o ponto que você traz. Para começar, o que eu apurei com as fontes do setor é que há uma visão de que as manifestações foram legítimas, democráticas e pacíficas. Esse é um ponto bastante importante para a gente começar a nossa conversa. O segundo aspecto é que eu tive acesso a informações de que o grupo de parlamentares, que faz parte da Frente Parlamentar do Agronegócio, bancada do agro no Congresso Nacional, sugeriu aos agricultores ou membros dessa frente que levassem a mensagem para o agro de não misturar as pautas do agronegócio com as pautas da manifestação. E, de maneira geral, Thiago, foi o que a gente viu. Os agricultores pediam por liberdade de expressão e apoio à democracia, de forma que houve uma separação dessas pautas. E isso é positivo, porque o agro, então, não sofrerá danos de uma tensão maior entre instituições, entre poderes. A mensagem que ficou muito clara, Tiago, ao conversar com agricultores, com lideranças, é que não há percepção de que haverá uma ruptura entre instituições, de que as manifestações foram pacíficas, legítimas, democráticas e que não houve uma mistura de pautas do setor agro com as pautas da manifestação, que foi inclusive um pedido dos deputados da Frente Parlamentar que ficam em Brasília, a fim de que não houvesse algum tipo de problema posterior às manifestações para o setor. O que eu percebo neste momento é que o setor, através das lideranças, quer ordem, quer trabalhar e quer avanço de reformas. Agora, vale eu deixar claro, né, Tiago, o agronegócio não é um só. Há várias nuances e há várias formas de pensar. O que eu estou aqui expressando é um consenso que percebi entre lideranças do setor com as quais eu conversei. Claro, agora, Kellen, de uma forma geral, o setor do agro se sente impactado com a instabilidade entre os poderes, que afeta também o mercado dos negócios, deixa toda uma instabilidade, um clima de instabilidade. O setor sente um pouco também esse momento? De qual forma? Obrigada, Adriana, pela pergunta, e é justamente o ponto que essas lideranças me disseram. Quando eles sinalizam o desejo de ordem, de trabalhar, o desejo de prosperar, o desejo de avançar as reformas, é um sinal claro de que uma parte importante do setor quer que haja uma estabilidade para que os negócios possam fluir. Isso não significa dizer que o setor não vê como positiva essas manifestações do dia 7 de setembro. Foi um ato democrático, foi um ato legítimo e, mais do que tudo, foi pacífico e espalhado pelo interior do Brasil, pelas capitais. Vocês viram imagens de tratores, imagens de agricultores, e muitos deles pediam por liberdade de expressão. Então, são coisas distintas. Há um apoio às manifestações que ocorreram de maneira geral e há um desejo de que haja ordem para que o trabalho ocorra e o país prospere, sem efeitos danosos ao ambiente de negócios, ao agro do Brasil também. Eu acho que são pontos distintos, mas que sim, as instituições, através dos seus líderes, me disseram: a gente quer trabalhar, a gente quer ordem. E esse é um ponto importante que foi mencionado, Adriana. Ô Kellen, pelo que você conversa com as categorias e com as suas fontes, existe alguma possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros, como tivemos aqui há alguns anos? Porque é uma categoria que tem inúmeros sindicatos, né? De que maneira que a categoria se porta, principalmente diante do aumento dos combustíveis?
Interessante. Nesse momento, o que eu percebo é que não há um ambiente para isso, principalmente porque há uma interlocução positiva entre a categoria de caminhoneiros e o governo federal, seja através, por exemplo, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e isso é um ponto positivo. O segundo aspecto, Thiago, é que ainda o setor tenta se recuperar dos efeitos da pandemia. Então, economicamente, eu não vejo nos caminhoneiros, sejam os independentes, sejam os que estão ligados a maiores grupos, o interesse de paralisar as atividades, até porque na última grande manifestação que nós tivemos, eles foram um dos grandes prejudicados, eles perderam economicamente. Além disso, a gente observa que as últimas tentativas de greve de caminhoneiros não prosperaram. Eu não observo que haja um ambiente social e econômico favorável a uma greve de caminhoneiros bem-sucedida. E claro que esse é um ponto em que o agro brasileiro se preocupa, afinal de contas, todos os efeitos da pandemia estão sendo sentidos na logística do setor. Há poucos dias eu trouxe aqui no Jornal da Manhã a informação de que o agro está sofrendo com atrasos e cancelamentos de insumos básicos para o plantio da safra, que começa daqui a uma semana. Em alguns lugares as sementes não chegaram, em outros os fertilizantes não vão chegar. Eu não observo que haja um ambiente neste instante para a ocorrência de uma greve de caminhoneiros com magnitude de paralisar o país. Existem pautas legítimas do setor, há necessidade de se conversar sobre elas, mas não há um apoio para que ela ocorra de forma como a gente viu na época do governo Temer. Certo. E para a gente encerrar, Kellen, como anda a preocupação do setor com a crise hídrica e energética? Sim. Muito grande essa preocupação. Vocês viram os efeitos disso no PIB do agro também. A gente também havia antecipado isso para a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Esse é um dos pontos mais sensíveis para o setor agropecuário. Afinal de contas, isso impacta a safra e sem safra não há colheita e sem colheita não há fartura de alimentos que possam, inclusive, favorecer uma queda nos preços. A gente tem observado uma grande preocupação neste contexto de crise hídrica. Agora, a boa notícia, e eu gostaria de focar nela também, é que centros de meteorologia, há poucos dias eu estive em conversa com o IMET ou com empresas privadas que cuidam das informações do tempo e eles me sinalizaram que as chuvas devem chegar agora em setembro, também em outubro de forma regular, o que é um ótimo sinal para que a safra seja implantada na hora certa, no tempo certo, com a implantação da safra, com as chuvas chegando em áreas do centro-sul e outras áreas do país, como Matopiba, a gente implanta a safra na hora certa e isso é fundamental para o sucesso da produção. É um ponto fundamental. Claro que tem que chover ao longo da temporada. É um ano de laninha e anos de laninha tendem a ser mais secos em áreas como o sul do país. Ou seja, a crise hídrica, a presença do fenômeno laninha e esses outros fatores trazem uma tensão adicional, um risco maior para o setor agropecuário, que tem dado importante contribuição para a economia do país e que sim, há elementos para que continue a contribuir em 2021. A gente precisa de chuva regular para que a safra seja farta e os preços dos alimentos possam ceder, por exemplo, a partir do ano que vem. Kellen Severo, comentarista de agronegócio aqui da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez, Kellen. Bom trabalho para você. Até a próxima. Até.